Bem-vindos à nossa aula de Química, onde vamos dar sequência no conteúdo trabalhado anteriormente. Vamos falar sobre diagramas. Esses diagramas são diagramas de gráficos, como nós chamamos, diagramas de mudanças de estado físico, onde pode ser mistura homogênea, mistura heterogênea, ou seja, um gráfico de misturas comuns, um gráfico de uma substância pura, um diagrama de uma substância pura, ou uma mistura eutética ou azeotrópica. O gráfico que nós vamos ver, o diagrama de mudanças de estado físico, se refere a uma substância pura. Por exemplo, poderia ser água pura. Nós vamos observar que existem alguns espaços onde diz sólido, sólido e líquido, líquido, líquido e gasoso. A mudança de estado físico, como vimos anteriormente, sólido e líquido, chama-se fusão, é a parte verde do nosso diagrama. A parte segunda ou seguinte que nos interessa é a parte de líquido para gasoso, a segunda parte verde que tem no diagrama, que se chama ebulição. Observamos que a substância é pura se sólido e líquido e gasoso, as partezinhas verdes que correspondem à fusão e ebulição, são constantes. Podemos observar que tanto a fusão, sólido e líquido, quanto a ebulição, líquido e gasoso, estão constantes, não estão crescentes. Isso representa diagrama de substância pura. O próximo diagrama que vamos ver seria como de um exemplo como água e açúcar, ou seja, representa uma mistura comum. Também iremos observar as partes onde se refere à fusão e à ebulição. Por exemplo, observem na parte onde diz sólido e líquido, a parte verde que se refere à fusão. A temperatura não está constante. Na parte líquido e gasoso, onde se refere à ebulição, nós vamos ver que não está constante também. Ou seja, se é um diagrama de uma mistura comum, nem a fusão e nem a ebulição são constantes. Vamos continuar com os diagramas e verificar misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Nas misturas eutéticas, a temperatura permanece constante durante a fusão, ou seja, sólido e líquido. Observando o diagrama anterior, vamos ver que a parte sólido e líquido que se refere à fusão não estava constante. Aqui está constante. E a segunda parte verde do gráfico, onde se refere a líquido e gasoso, nesse caso não está constante. Ou seja, para que uma mistura seja eutética, a temperatura deve estar constante durante a fusão, sólido passando para líquido, e crescente passando de líquido para gasoso, que seria a ebulição. E um quarto diagrama de uma mistura azeotrópica. Na mistura azeotrópica, a temperatura é constante durante a ebulição, ou seja, apenas na mudança de estado líquido para gasoso. A parte de fusão, que é a primeira partezinha verde, não é constante, apenas na temperatura constante na ebulição. Como nós estamos falando em misturas, vamos verificar processos de separação de misturas que normalmente têm alguma coisa nas provas de Enem. Temos que ter como base sólido, líquido e gás, mistura homogênea e mistura heterogênea. Uma substância vai ser miscível, um elemento se mistura com o outro. Se falarmos em imiscível, é quando não se mistura. Água e óleo, imiscível. Água e álcool, miscível.
Algumas substâncias, ao serem misturadas, têm uma maneira ou outra de processos físicos para separá-las. Vamos verificar alguns desses processos, os mais importantes. Levigação é usada para componentes de misturas de sólidos quando um dos componentes é facilmente arrastado pelo líquido. Seria, como exemplo, a separação do ouro nas areias auríferas. Outro processo é a ventilação, ou seja, separação dos grãos de café de suas cascas. Pode ser café, pode ser arroz, pode ser amendoim, qualquer processo que separa uma parte mais leve que seria arrastada pelo vento. Consiste em separar componentes da mistura por uma corrente de ar, que arrasta o componente mais leve. Uma terceira maneira de separar os componentes de uma mistura pode ser a catação, método rudimentar baseado na diferença de tamanho. Utilizamos as mãos ou pinças na separação dos componentes. Como exemplo, a separação dessas bolinhas ilustradas por cores. Ou também poderíamos dizer, escolher feijão, tirar as impurezas da parte que vai ser utilizada. Peneiração ou tamização. Temos que observar muito os sinônimos. Por exemplo, peneiração fica fácil. Tamização é um processo que não é do nosso cotidiano. Então, observar peneiração e tamização representam a mesma coisa, que seria a separação da areia dos pedregulhos, ou seja, separa pela diferença de tamanhos diferentes que passam por uma peneira. O processo seguinte seria a flotação. Separa o pó de serra da areia, ou também poderia separar o isopor da água. Consiste em colocar a mistura de dois sólidos em um líquido de densidade intermediária, sendo que o mais denso fica no fundo e o menos denso, como o nome já diz, flutua. A dissolução fracionada. Se tivermos uma mistura de dois sólidos, onde um deles se dissolve no líquido, o acréscimo deste líquido, vamos dizer que é uma dissolução. Por exemplo, se falarmos em sal e areia, dois sólidos, acrescentando água, o sal se dissolve na água e isso se chama dissolução fracionada. Separação magnética é um processo bem mais simples, consiste apenas em a passagem de um ímã pela mistura, separação da limalha de ferro da areia. Decantação. Decantação consiste em deixar a mistura em repouso. Esta mistura vai ser separada posteriormente pela diferença de densidade. No caso, consiste em deixar a mistura em repouso até que os componentes mais densos se depositem no fundo do recipiente. Exemplo, água e óleo. Quando os componentes da mistura heterogênea, líquidos imiscíveis, como comentamos antes, água não se mistura com o óleo e vice-versa, vai acontecer que a separação se torna mais fácil. Centrifugação é um processo acelerado da decantação, onde a parte mais densa vai ser depositada também nas extremidades, como seria o caso da centrífuga, exemplo da máquina de lavar roupa, a centrífuga da máquina. Outro processo que nós vamos comentar hoje é sobre a filtração. É um dos processos mais simples, um dos primeiros que normalmente é dado, por quê? A filtração consiste em passar a mistura por uma superfície porosa, que deixa passar o componente líquido ou gasoso, retendo a parte sólida da mistura. Ou seja, se eu vou filtrar o café, passar café, o café fica retido no filtro e sai a parte líquida. Na sequência,
Evaporação consiste em deixar a mistura em repouso sob a ação do sol e do vento, até que o componente líquido passe para o estado de vapor, deixando apenas o componente sólido. Como exemplo, seria a obtenção do sal a partir da água do mar. Destilação. A destilação é um dos processos que mais são comentados em provas, mais são perguntados em prova. Existem dois tipos de destilação, a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação é um processo que se utiliza para separar os componentes de uma mistura homogênea e pode ser simples ou fracionada. A obtenção da água pura a partir da água do mar ou a purificação do álcool retirando a água. No que consiste basicamente a diferença deste tipo de destilação, simples e fracionada? A destilação simples consiste em aquecer uma mistura homogênea, sólido-líquido, como por exemplo, sal e água. O que acontece? A água vai evaporar e o sal fica retido no recipiente. Sólido dissolvido em um líquido. A destilação fracionada, que no exemplo é álcool e água, o que acontece? São separados pela diferença de ponto de ebulição. Qualquer mistura líquido-líquido miscível, o que acontece? Pode ser separado pela diferença do ponto de ebulição e isso chama-se destilação fracionada. Vamos ver um pouquinho, uma questão que se refere a esse assunto e vamos imaginar exemplos quando formos lendo a questão. Por exemplo, são preparadas 3 misturas binárias em um laboratório, descritas da seguinte maneira. A primeira mistura, heterogênea, formada por um sólido e um líquido. Mistura heterogênea, tem mais de uma fase. Sólido e líquido, poderia ser o quê? Água e areia. Mistura segunda seria uma mistura heterogênea formada por 2 líquidos. Heterogênea, 2 fases, 2 líquidos. Podemos pensar em água e óleo. Terceira mistura, homogênea, apenas uma fase, formada por um sólido e um líquido. Poderia ser água e sal, se pensarmos em pequena quantidade de sal. Os processos de separação que melhor permitem recuperar as substâncias originais são, respectivamente, se eu pensar na primeira mistura, heterogênea, sólido e líquido, uma filtração. Heterogênea, 2 líquidos, que eu comentei como se fosse água e óleo, decantação, deixa em repouso. E a terceira mistura, formada por um sólido em um líquido e é homogênea, destilação simples. Resposta alternativa A. Com esse exemplo, encerramos a aula de hoje e nos vemos na próxima aula.